Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, aqui é o professor Mariano, mais uma aula de filosofia. Continuando o tema da cultura na filosofia, né? Eu falei na aula passada sobre a indústria cultural. É um tema que sempre cai, né? Eu não gosto muito porque é um tema de esquerda, é um tema marxista, né? Na verdade, a escola de Frankfurt, ela veio no começo, né, com esse reflexo marxista. Porém, é um tema bem crítico, né, para a gente pensar como está a nossa música, nosso cinema, nossa situação cultural, né? O tema, né, o nome, né, indústria cultural, ele veio com dois filósofos, veio com o Theodor Adorno, né, e com Max Horkheimer. Então são dois alemães aí, né? Em alemão, inclusive, seria Kulturindustrie, né? Kulturindustrie. Seria a cultura industrial, né? Então, a indústria cultural, ela reflete muito esse mundo ali do pós-Alemanha nazista até a década de 30, 40, principalmente nos Estados Unidos, né? Porque esses alemães, esses filósofos da escola de Frankfurt, eles foram para os Estados Unidos depois, muitos deles, né? E daí reflete esse pensamento, essa cultura que teve uma decadência, né? A cultura ela perdeu aquela coisa, por exemplo, uma cultura que buscava conhecimento, que buscava, por exemplo, você ter uma sensação superior, mais subjetiva. Não, isso não interessa. Virou um produto. A cultura virou um produto para lucrar, para o lucro, uma indústria, né? Então essa cultura virou uma indústria. Então existe uma perda daquela cultura original, né? Por exemplo, hoje nós podemos pensar, mas é um artesanato, é um pintor, aquele músico que era amigo meu, né? Ele fazia aquelas músicas bonitas, ele tinha uma liberdade de criar qualquer coisa. E isso na indústria cultural não existe, né? Eles fazem um produto padronizado e você produz aquilo, né? Hoje o sertanejão, né? Até as músicas mais aí gaúchas atuais, a gente vê que tem toda a situação padronizada. O rock and roll também depois padronizou, que acabou o rock and roll, né? Hoje você pega a revista Rolling Stones, fala de bandas antigas, né? Então não tem mais, hoje virou um padrão e o senhor produz aquilo que a gente quer que você produz, né? Não tem mais aquela situação de liberdade e tudo, né? E o consumidor, que somos no caso nós, né? Que às vezes não somos artistas, a gente daí tem um produto sem aura, sem criatividade. A gente vê filmes, por exemplo, tudo a mesma coisa, né? Os filmes mostram lá sempre aquela ação, as pessoas lutam, às vezes tem até um karatê, um kung fu, e depois aquilo, as pessoas são fortes, musculosas, as mulheres às vezes mostram um decote, é toda aquela padronização, né? Assistam até por dica, assistam algum filme europeu, algum filme, por exemplo, argentino, espanhol, vocês já vão notar a diferença de começo, ó. Né? Não que esse cinema também já não esteja muito centrado na indústria cultural, mas é bem diferente do cinema americano. Né? Séries também, né? Eu até escrevi no jornal sobre algumas séries aí francesas, né? Osmoses, falei de uma série russa, né? De robôs lá, o Better Is, uma coisa assim. E falei das séries coreanas, sul-coreanas, né? Que eles chamam de doramas. Você já vê uma cultura bem diferente lá. Você vê um produto cultural um pouco ingênuo e tudo, mas ele tem uma originalidade ainda. E na indústria cultural americana não, a gente vê que tem um produto bem pronto, né? Então, o que é a influência dessa cultura toda? É para tornar nós dóceis. Então nós vamos se preocupar, por exemplo, com tabus, sexualidade, não sei o quê, e o problema social, por exemplo, os pobres, a injustiça social, a economia que é tão severa com a maioria da população, né? Isso nem se fala, muito pouco, né? Não se fala nem no cinema, nem na produção cultural. Isso não interessa, né? O que interessa é falar que tá resolvido com a sexualidade, arrumou uma namorada, né? O homem, ou se for mulher, arrumou um grande amor e o filme termina lá, né? Aquilo virou, tudo se resolveu. Muitas vezes mostra pessoas, claro, ricas, né, mostra pessoas com todo um sucesso, toda aquela fantasia que o cinema ou que a arte ela faz uma fetichização, os fetiches, né? Nós temos desejos com aquelas coisas e tudo mais. Isso tudo é uma ilusão, é tudo uma alienação, né, pessoal? Né? A gente sai de si mesmo, a gente sai da nossa realidade, a gente vê aquele produto cultural, a gente paga caro por isso, uns R$ 30, sei lá quanto é o ingresso, né? O cinema agora está parado, mas vamos pensar em cinema.
e aquilo não muda nada na nossa vida, né? Um outro filme, o Coringa, ainda talvez foi um dos que deu para pensar numa situação social, apesar que o Coringa tem várias situações lá, né? E, e pouco cinema ou pouca arte na música também que você vai e buscar uma reflexão, né? Então o cinema ele dá falsas necessidades psicológicas, ele simplifica, por exemplo, conceitos, né? A pessoa acha que Freud, por exemplo, que o cinema fala, Freud é muito mais complicado do que o cinema tratou até hoje, né? O Einstein, por exemplo, que seria, vamos pegar ciência, física, claro que a teoria da relatividade é muito mais complexa do que o filme mostra. Os filmes eles gostam assim de tratar. Um dos piores foi daquele físico lá que ficava na cadeira de roda, né? Que é um livro da mulher dele lá que falava só das traições e coisas dele lá, né? Então tem cinema e tem arte que não diz nada, né? Cadê a ciência do físico lá, né? Sobre o buraco negro, sobre aquela situação da evolução. Não tem nada no filme. Né? Então a indústria cultural é isso aí, ela produz coisas que não tem nada, é um vazio, é uma coisificação, é um objeto. Ele torna nós objetos também, como se nós fôssemos simplesmente produtos de consumidores, mas a gente paga o dinheiro e vê o filme. Não interessa, por exemplo, se eu tenho uma sensação, se eu tenho um crescimento individual, se eu tenho uma reflexão com o filme, não, eles não querem saber disso. Né, eles vão para o barbárico mesmo, né, para uma situação como se não fosse nem linguagem, né, fosse só violência, só emoção, só sexo, só dinheiro, né? Outra coisa, dinheiro. Daí esses valores que tem nessa indústria cultural são valores das classes dominantes, né? Então, eu tenho que ter dinheiro, tem que ter a malandragem, tem que crescer, ter uma indústria, tem que não sei o que. Os filmes mostram todo esse mundo, né? Para mostrar os valores dessa classe dominante, muitas vezes. Né? Dessa exploração do trabalho, exploração das pessoas, né? Tudo isso que a gente vê no cinema, na indústria, na situação toda, né? Hoje um pouco menos, até por causa do coronavírus, mas que reflete muito aquela década de 30. Por que década de 30? Porque deu a crise de 29 econômica. Hoje nós estamos no coronavírus, mais uma crise, né? Quase que nem a de 29. E novamente as pessoas se distraindo com séries, elas assistem, vê algum livro lá para distrair, né? Elas têm uma indústria cultural, elas não vão procurar, por exemplo, existem séries boas também, né? Eu já fiz aí uns artigos de jornal sobre algumas, né? Mas a maioria é indústria cultural, a maioria é produto para lucrar, né? No meio daquilo, não diz nada, são simplesmente clichês, né? A gente fala, né? São coisas prontas, final feliz, a mocinha encontra o mocinho. Mas tem que ter uma arma num momento, tem que ter uma ação, uma luta. E acabou a série. Né? Os caras assistem 20 capítulos, os 10 lá, e a série é isso. Ela não diz um problema social. Né? Tem uma série boa, Expresso, sobre um trem lá, que ela também tem uma questão social, que tem vagões de terceira classe, vagões de primeira classe. Às vezes tem umas coisas que se aproveitam no meio dessa indústria, né? Então é um cinema que não promove, uma arte que não promove conhecimento. Né, ela só reproduz uma ideologia do sistema. Isso aconteceu lá na era Vargas. Mas o Brasil é nacionalista, o Brasil acima de tudo. Né? Hoje em dia é a pátria, né? A pátria. E a gente vê que isso não tem. O mundo ele é uma coisa. Não que a gente vai, por exemplo, cultuar outros países. Não, a gente é brasileiro, nós somos brasileiros. E tem que ser, tem que valorizar sim. Agora um patriotismo falso, patriotismo com bandeira dos Estados Unidos, isso aí é mentira, né, pessoal? Né? Então a gente vê que esses valores dos dominantes eles não batem com o que nós somos, né? Nós não somos políticos, nós não ganhamos 30, 60 mil reais por mês. Né? Quem é desse mundo, né? Os dominantes, que favorece, por exemplo, grandes indústrias, favorece grandes produtores rurais, fazendeiros, né? Eles querem que a gente venda esse produto deles, aí, venda essa ideologia, né? Também a indústria cultural começou desde a imprensa, desde o Gutenberg, né? Quando se publicaram livros, já sem muito critério, começou muito por livros com erotismo, né? Começou com a tradução da Bíblia também, Gutenberg, né? Em alemão, em várias situações que perdeu um pouco aquela importância da cultura, né? Se tornou uma massa, se tornou um produto que todo mundo tem, né? Então, o que a gente vê é uma pseudo-arte, uma kitsch, né? Kitsch. Com K, né? Então essa pseudo-arte é o que a gente tem hoje em dia, né? Não que não tenha música boa, tem um outro sertanejão que até é legal, tem
algum funk, por exemplo, que é dos antigos, eu gosto de funk antigo, acho legal, né? Mas a maioria a gente vê que é um produto assim bem de massa, sem nenhum compromisso com o conhecimento, sem nenhum compromisso com a própria arte, né? E fica complicado. Não que a arte popular não seja legal, eu acho legal também, né? Acho que tem que ter arte popular, sim. A massa tem, só que existe uma arte também, mas, por exemplo, livros, né? Existe uma arte de livros muito erudita, muito boa, né? A gente tem Machado de Assis, a gente tem Allan Poe, a gente tem vários escritores antigos aí, né? Ótimos, né? E que a gente não valoriza. Né? Essa de Queiroz, essa literatura que vocês têm às vezes para vestibular, aqui tudo é uma coisa de ótimo valor, que você sempre vai ter uma lição no meio, sempre vai ter uma moral, sempre vai ter um conhecimento muito elevado. E a literatura de massa aí, alguns livros e tal, é só para vender mesmo, né? A gente vê que não tem nada a ver. Né? Mesmo de filosofia, que é a minha área aí, a gente vê que tem uma situação hoje em dia de comércio mesmo, né? Os três patetas lá, né? E todos aqueles filósofos aí que a gente vê no Brasil novos aí que fazem palestra e tudo, a gente sabe que isso lá não tem muita coisa a ver com filosofia a mais, né, pessoal? Né? Eles ou têm uma outra opinião e tudo, mas a gente vê que aquilo lá é pronto, né? Na verdade, o interesse deles é ganhar com a palestra, ganhar muito dinheiro e agradar muitas vezes o público. Então eles falam conforme o público, né? Ah, mas a universidade, eles fazem piada com a universidade. Ah, mas donas de casa fazem piadas com dona de casa. Então, mas foi no congresso de fala que trabalhou no cargo público. Eu já vi esses palestrantes, esses filósofos aí em várias situações. Né? Então a gente sabe como é que funciona. E é o jeito deles, eles precisam ganhar dinheiro também, né? E tudo mais. Mas então, indústria cultural tem tudo isso aí, né? Tem o lucro acima de tudo, tem padronizações, é homogêneo, ele nos coisifica, nos torna objetos, nós somos simplesmente consumidores, né, pessoal? A gente não tem mais assim, eu quero ver um filme que me identifique. Né? Tá difícil se identificar com algum filme, com algum livro, né? Dos novos. Você tem que voltar lá para os clássicos, você tem que voltar lá para alguma obra bem mais tradicional, né? Né? Então, e não falsas necessidades psicológicas. Precisa ser feliz, tem que ser igual ao filme. Tem que pegar a mocinha, tem que ganhar fortunas, tem que ser o bandido que engana a polícia, né? Isso aí não existe no filme só, né, pessoal? Porque na realidade o cara tá na cadeia, né? Então, tem que cuidar com essas situações da arte também, porque são artes que têm falsos valores, falsas necessidades psicológicas, né? E eu concordo, às vezes, até com o pessoal conservador, porque é assim, a arte ela tá bem corrompida mesmo, né? Mas isso por causa do lucro, por causa das grandes empresas, não por causa de imoral ou por causa de comunismo ou qualquer coisa, né? Não tem nada a ver com isso. Tá bom, pessoal? Essa foi mais uma aula de filosofia, né? A próxima nós vamos tratar de um outro tema, né? Cultura, acho que já deu aí pra, né, o que tinha que falar. Que esse tema da indústria cultural cai em provas, uma coisinha ou outra, às vezes no Enem deve cair, né? Se alguém fizer, ou no vestibular. Mas fora isso aí, acho que são só detalhes. Sabia que é dessa escola alemã, que é de Frankfurt, né? Que tornou a arte uma situação bem massa, né? Bem massificante. E para lucrar mesmo tá bom, não precisa muito detalhe não. Tá bom? Até a próxima, valeu!